Por que não acreditam mais no Brasil? Não sei se você se lembra da capa da The Economist de 2009, com Cristo Redentor decolando feito um foguete. Parecia que finalmente tinha chegado a vez do Brasil deixar de ser pobre. Mas aí de lá para cá o foguete não só não subiu, como voltou para o chão, parecendo aqueles primeiros testes da SpaceX do Elon Musk, sabe? A coisa foi assim. Mas calma, esse vídeo aqui também não é para vender susto, nem para dizer que você tem que tirar todo o seu dinheiro do Brasil e não investir aqui nunca mais. Tem nada a ver com isso, tá? Porque quem consegue, inclusive, investir e diversificar o seu patrimônio de forma inteligente, consegue se proteger do efeito Brasil, mesmo tendo parte dos seus investimentos por aqui. Porque difícil mesmo é para quem gasta tudo que ganha com aluguel, alimentação, transporte e vai tudo embora ali, não sobra nada no fim do mês. Quando sobra, o gás acaba. É difícil, é para essa galera, não é para quem consegue investir. Então, muitas vezes, esse pessoal não sabe nem por que uma Selic de 15% é tão ruim para a economia, não sabe nem o que é Selic, nem que existe. E de repente descobre que tem que tomar cuidado até para receber uns PIX dos parentes agora. Tá? Mas mesmo não confiando muito numa melhora estrutural, eu torço pelo meu país. Eu sou tipo torcedor do Botafogo. Eu já confiei, já acreditei. Depois disso eu cansei, até critico, mas não gosto de ver gringo falando mal da gente, mesmo que demore muito. Se um dia a gente ganhar de verdade e virarmos um país rico, eu vou ficar feliz pra caramba e eu vou dizer que sempre acreditei. Mas por que essa descrença no Brasil tão grande? Por que não acreditam no Brasil? E como você faz para investir, para se proteger dos efeitos colaterais, do jeito Brasil de tocar a economia, porque é 2025, já passou da hora de você entender isso, já passou da hora também de você que é de casa deixar o like nesse vídeo. Você que é novo, seja muito bem-vindo. E já que a gente está falando de economia, não tem como não começar falando de PIB. Mas calma que isso aqui não vai virar uma aula chata de economês. O PIB, né, é o Produto Interno Bruto, é o principal termômetro da economia de um país, porque é a soma de toda a riqueza gerada pela produção, presta atenção, de um país. Parece simples? É, na verdade. Só que por trás desse indicador, você tem uma engrenagem que depende de alguns pilares fundamentais, alguns fatores, que para ter produção é preciso que você tenha recursos, seja recursos naturais, recursos não naturais, financeiros, capital, e é preciso que alguém trabalhe, alguém tem que trabalhar nesta bagaça. O problema do Brasil começa aqui, não que a gente não trabalhe, mas apesar de a gente ter abundância de recursos naturais, muitas vezes, muita gente para trabalhar, a nossa produtividade está estagnada há décadas. E o natural, quando você fala isso para alguém que não sabe, é que a pessoa pergunte, mas como assim? Por que a produtividade do Brasil é tão ruim? O trabalhador brasileiro, ele leva 1 hora para fazer o mesmo produto ou serviço que um norte-americano consegue fazer em 15 minutos e um alemão ou coreano em 20 minutos. Então quer dizer que o brasileiro é preguiçoso, naturalmente menos competente? Não. O brasileiro que mora nos Estados Unidos também faz em 15 minutos. Só que para responder a essa pergunta, você precisa entender quais são os potenciômetros que você gira para mexer na produtividade de um país. Então, o primeiro deles aqui a gente pode falar da educação, para a gente ter qualificação de mão de obra. A educação é a base da produtividade de um país. Então, você vê países como Coreia do Sul que decidiram investir em educação e acabaram transformando a sua economia agrícola ali, um fazendão igual o Brasil que era, numa potência tecnológica. Segundo dados do Banco Mundial, mais de 70% dos jovens sul-coreanos chegam no ensino superior. Aqui, metade dos jovens não conclui sequer o ensino médio no IBGE. E aí pedir para saber fazer regra de 3 também já é demais. Isso significa que a gente tem uma força de trabalho menos qualificada, sem condições de competir. Isso resulta em produtividade estagnada, falta de inovação. E quando a gente avalia do ponto de vista do capital, para ser produtivo é necessário acesso a máquinas, tecnologia, infraestrutura, qualidade, tudo ali do bom e do melhor que você tem de disponível. No Brasil, a taxa de investimento é baixa. Isso é reflexo de um ambiente econômico que é hostil, que repele investimentos. Tá? O Índice de Liberdade Econômica da Heritage Foundation coloca o Brasil, caso você não saiba, na posição de número 127.
que a gente está abaixo de países como Paraguai, Colômbia, Cazaquistão, Gana, Nigéria e por aí vai. Tá? Essa realidade, ela não só afasta investidores estrangeiros, mas também trava os avanços das próprias empresas que a gente tem aqui, das pequenas e médias empresas locais que são responsáveis por boa parte da economia. Esse índice, ele leva uma série de fatores em consideração, mas eu quero que você preste atenção em dois que estão sendo muito comentados recentemente: gastos do governo e saúde fiscal. O Brasil enfrenta problemas fiscais, você tem déficit primário, gastos públicos elevados, mesmo com alta carga tributária. Entre janeiro e novembro de 2024, as empresas estatais federais registraram um rombo de 6,04 bilhões de reais, que é o maior déficit registrado para o período desde 2002, quando pelo menos bom de bola a gente ainda era. A resposta está nos números, é só você ver, o Brasil ele continua empacado enquanto outros países crescem, avançam. Então se tem um setor aqui que merece aplausos e que evita que esse quadro geral seja pior ainda, é o agro. Porque enquanto a produtividade do país como um todo, indústria, permanece praticamente parada, o agronegócio multiplicou a produção por 7 vezes nas últimas décadas, enquanto a área cultivada cresceu muito menos que isso. O índice de produtividade agrícola brasileiro se multiplicou 3,7 vezes de 1975 até 2010, o dobro da velocidade que você observou nos Estados Unidos. Tá? Isso é resultado de investimento em tecnologia, investimento em pesquisa. Então, para a vida do brasileiro, presta atenção, para a vida do brasileiro melhorar, para a sua vida, se você mora aqui, a nossa produtividade precisa aumentar. Aumentar a ponto de a renda per capita melhorar, permitindo que a qualidade de vida melhore, até que um dia, quem sabe, a gente possa se dar ao luxo de trabalhar menos, produzir mais e ganhar mais. O segredo está na produtividade. Mas ao invés de debater essas mudanças que poderiam mudar esta realidade, a pauta viral do ano passado foi o fim da escala 6x1. Então a gente precisa parar com esses discursinhos vazios de merda. Tá? Eu já fui desse time dos que falam besteiras, sabe? Que fala merda sem saber o que estava falando. Ai, eu não como dólar, por $1.000 pode ser o preço que for. Eu já falei isso quando era adolescente, ali na fase dos 16 anos. E eu virei analista de valores imobiliários, para você ver que todo mundo tem salvação. Tá? Mas não é só isso, tem coisa pior. Porque o governo, ele fica acreditando que, o governo e muita gente, que a indústria fraca aqui é culpa de pouca proteção no setor. Tá? E parece que não desconfia por um momento que pode ser culpa do excesso de proteção, não. Então, em vez de buscar ali inovação global, a gente fica se prendendo numa lógica bem ultrapassada e limitada, né, de proteger a indústria e gerar regras que trazem pouca produtividade, algo necessário para que uma economia se desenvolva. Tá? E aí você argumenta que isso tem como objetivo gerar empregos. É de lascar. Tá? Então, quem é mais velho se lembra da lei da informática dos anos 1980 e sabe como isso aqui termina, que você tinha ali, vamos obrigar o Brasil a produzir computadores aqui, enquanto o mundo pau tá torando lá a revolução dos computadores, é Bill Gates, Steve Jobs, tal e coisa, né? Mas vamos fazer aqui, imagina agora, inteligência artificial, não vamos usar não, ChatGPT, isso aí, nada disso aí, o Brasil vai fazer a dele. Poxa, gente, nem no futebol que a gente era bom nós estamos dando conta mais. Então, tem coisa que não faz sentido. Então, por que não cria condições para atrair tecnologia global para ser usada nas nossas empresas de forma competitiva? E eu vou dizer mais para você aqui, porque tem muito mais. Tá? Muitas vezes empresários até gostam disso, porque isso não é o que mais melhora a nossa economia. Mas isso faz quem já está nadando de braçada continuar lucrando sem muita preocupação. Então, mesmo que isso até trave a produtividade, muitas vezes é confortável operar num sistema onde você pode manter seu lucro de forma razoável, até sendo subsidiado, enquanto os estrangeiros ali recebem a tarifa de lascar o couro das costas para colocar seus produtos aqui. Mas a gente precisa falar disso também. A gente precisa falar. Para mudar essa realidade e aumentar essa produtividade, o remédio é amargo no começo.
Retirar protecionismo significa expor empresas brasileiras à competição internacional. Isso exige que elas melhorem os seus processos, invistam muito em tecnologia, qualifiquem sua mão de obra, o que é difícil com essas leis trabalhistas loucas. O problema é que muita gente enche o peito para criticar o protecionismo também e esquece de olhar para o seu próprio rabinho, que várias dessas empresas, direto ou indiretamente, se beneficiam desse mesmo sistema que às vezes ali o cara critica sem nem saber que a empresa dele está se beneficiando. Portanto, não basta você querer um Brasil livre economicamente, você precisa estar pronto para andar sem muleta e quebrou a ponta. Tá? O Brasil precisa sim de mais liberdade econômica, mas com responsabilidade e planejamento. Tá? A transição para você ter ali um sistema competitivo não é simples. E é claro, eu não sou especialista nisso e eu estou tentando dar uma visão macro aqui para vocês, mas você precisa de políticas que sustentem essa transformação, na minha opinião, de forma gradativa. Tá? E precisa de menos conversa fiada de escala de 6x1. Tá? Então aprenda a investir. Isso pode demorar muito para acontecer, para o Brasil mudar. Porque a situação piora ainda mais quando você olha os dados demográficos, que a população brasileira parou de crescer como cresceu na década de 50, 60, 70. Não sei se você já parou para reparar isso. Né? Isso significa que a gente tem menos gente jovem trabalhando e mais idosos para sustentar. E um sistema previdenciário deficitário, isso coloca uma pressão enorme nas contas públicas, que já estão no limite ali. E aí você tem a dívida pública, 77% do PIB subindo, o sistema previdenciário consumindo quase metade do orçamento. É brabo. Então a gente está gastando o que não tem e a tendência é que se gaste mais. Então quando o Brasil está crescendo já é ruim e quando entra em recessão a coisa é feia. Então dólar nas alturas, inflação subindo, IPCA fechou o ano passado acima do teto da meta da inflação ali, por isso que não se confia no Brasil. A leitura de hoje do IPCA é bem negativa, serviços subindo, bens de consumo subindo também. O parecer emitido pelo Copom ali de dezembro já prevê ali uma alta de 1 ponto percentual em cada uma das 2 próximas reuniões do Copom. Então você vai ter taxa Selic batendo 14% ao ano. Ela está hoje ali na casa de 12,25%. Então você vai ter 12,25%, 13,25%, 14,25%. É difícil você acreditar no Brasil assim. Fora que aqui a gente também não tem muita segurança jurídica. Eu vou chegar lá. Tá? Mas para crescer um país ele precisa de um ambiente onde os investidores sintam segurança para investir. E isso significa respeito à propriedade privada, regras claras, um pouco de liberdade econômica, mas quando você olha para o Brasil, está abaixo da média global do índice de liberdade econômica, perdendo para quase todos os desenvolvidos e emergentes. Tá? Um exemplo clássico de insegurança jurídica foi o que se viu no governo Dilma, que estava querendo tabelar retornos de certos investimentos em infraestrutura por aqui. Então o cara vai meter uma estrada, um porto. Então vai chegar para o investidor e vão falar assim, olha, se você perder dinheiro, se você se meter a besta investindo aqui e perder dinheiro, o problema é seu. Mas se você ganhar, o teto é esse aqui, tá bom? Parece assessor da XP vendendo COI para cliente, pô. Não dá, o empresário não é burro. Então a verdade é que o Brasil é uma galinha tentando voar mesmo. É até engraçado. Então, enquanto outros países crescem, a gente continua se debatendo em crises cíclicas, má gestão e falta de visão estratégica. O mundo cresce, quando o mundo cresce, a gente cresce menos e quando o mundo entra em crise, a gente se lasca muito mais. Então, se você é do time que acredita no Brasil ou não e que já cansou de esperar o milagre, você precisa proteger e multiplicar o seu patrimônio, independentemente do que o país se torne nos próximos anos e décadas, provavelmente vai continuar sendo o que é. Tá? Isso inclui até investir aqui no Brasil também. O objetivo nunca foi dizer para você sair correndo. A mensagem do vídeo é simples. Você só precisa de uma carteira de investimentos eficiente, você pode investir. Se você não pode investir, você precisa dar um jeito de ganhar mais dinheiro mesmo aqui. Essa é a realidade. Tá? E uma estratégia, se você investe, que vai te proteger em qualquer cenário econômico. E aqui entra o portfólio permanente, que é uma abordagem criada por Harry Browne, robusta e funcional. E você pode ter
na sua medida, ações, fundos imobiliários, para você aproveitar, né, os períodos de crescimento e expansão econômica que a gente tem, de vez em quando tem, renda fixa para se proteger, ouro, que é um ativo historicamente ali para tempos de crise, desvalorização da moeda, Bitcoin também um pouquinho ali. Dolarize sua carteira, você precisa de ativos dolarizados se é necessário. Então essa estratégia, ela funciona simplesmente porque ela não necessita de adivinhar ao curto prazo e ela se dá bem sem precisar fazer isso. Ela assume que o mundo é incerto porque ele é, e você pode investir assumindo que o Brasil vai continuar sendo o Brasil, que de vez em quando a gente pode crescer até mais do que os Estados Unidos, né, de 2002 até 2008. Então é isso. Só que você precisa ter um plano que te proteja e te faça crescer em qualquer circunstância. Estratégia validada, não tem erro, não tem mistério. É que nem roupa, sapato social, gravata, camisa, paletó, funciona, sempre funcionou, não tem como dar errado, a não ser que as medidas estejam muito fora da sua realidade. Não adianta a gravata estar lá no joelho, ou estão batendo aqui, está tudo folgado, tudo apertado, o botão parecendo que vai explodir, tá? Então é isso, se você quiser algo sob medida, feito exatamente para você, bem ajustado, que te deixa impecável, top, diferenciado, aí é diferente. Aí você precisa de algo personalizado, único, feito sob medida para suas necessidades e objetivos. Então aqui que entra a Lumen Investimentos, né? Nós fazemos isso para você, planejamos a sua estratégia de investimentos como se fosse um terno sob medida, ajustado com perfeição, só que não para o seu corpo, para o seu dinheiro, para o seu patrimônio e para o que você quer conquistar, os objetivos que você quer conquistar. Então se você quiser sair do básico e ir para o próximo nível, é só você preencher o formulário aqui no link, se você já tem mais de R$100 mil em patrimônio, falar com a gente cuida disso para você, porque o seu patrimônio merece ser tratado no mais alto padrão. Beleza, meus queridos amigos? Sem mais por hoje, fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!